Hoje a gente vai falar de qual era o plano de Deus ao criar o ser humano. Eu sou Yair Alon e esse é o Zoar Diário. Pessoal, você já se inscreveu para Pessar, para participar de Pessar comigo? As vagas estão acabando. Se você quer participar, não deixe para a última hora. Graças a Deus, felizmente, as pessoas estão se inscrevendo mais rápido do que eu imaginava e realmente estão faltando poucos assentos para a gente esgotar e para a gente lotar o salão. Então, se você viu aí o meu convite que eu fiz semana passada, tá com vontade de participar do ritual de Pessar, de uma noite super agradável, especial, com um buffet bacana, kasher, com comida gostosa, né? Uma noite mais do que agradável para a gente comemorar a liberdade, né? Uma das festas cabalísticas mais importantes. Não deixe para a última hora, as vagas estão se esgotando muito rápido. Se você não sabe do que eu estou falando, vou deixar um link aqui na descrição para você dar uma olhada. A festa de Pêssar está chegando, dia 5 de abril, e a gente vai comemorar juntos às 19 horas no Buffet Fiorello, um buffet que fica ali em Higienópolis, na rua Maranhão. Se você também já sabe do que eu estou falando e ficou com vontade e quer se inscrever, visita o mesmo link, ali você consegue comprar o seu ingresso. Tem ingresso individual e com um pequeno desconto para quem for fazer casal, né? Para quem vem com alguém acompanhando, tá? Bom, dá uma olhada, ali também tem o cardápio, ali tem o menu para você ver, tem um pouco da descrição do que é a festa, da energia da festa. Espero que você possa aparecer e participar. Bom, essa semana continuamos a ler a porção de Vaikra, hoje focando nos parágrafos de 93 a 94 do Zohar, oitavo ano de leitura. E o Zohar está contando para nós qual que era a intenção de Deus ao criar o ser humano. E eu vou começar dizendo, bom, vou começar falando da intenção. Eu ia falar o que Deus fez, mas vou começar falando da intenção. O Zohar diz que a intenção de Deus foi criar uma espécie de dualidade no ser humano. Mas essa dualidade nós temos que entender ela. E aí você vai entender quando eu explicar depois o processo. Então, o Zohar diz que isso se manifesta basicamente em duas coisas que Deus fez. A primeira é, Deus fez o primeiro ser humano extremamente grande, né? Diz a Kabbalah que ele chegava, ele alcançava da terra até os céus, a terra física até o mais altos céus. Né? E com isso, portanto, ele tinha essa dualidade justamente de ter algo ligado ao mundo material, né, ao mundo físico, e algo ligado ao mundo espiritual. Aliás, o próprio fato de ele ter algo físico, ele ainda não tinha um corpo físico como a gente imagina, mas também já tinha a alma. Então, essa é a primeira dualidade. Tá? Ele tinha um aspecto de existência física, que, por exemplo, o Criador não tem. Né? Esse primeiro ser humano tinha essa existência física, e tinha a alma, que segundo Gênesis foi soprada na narina dele, né? E que a gente chama na Kabbalah o nível mais alto de alma, um dos níveis mais altos, Haya, né? Que é a vida propriamente dita. Bom, então essa é a primeira dualidade, matéria e espírito, vamos chamar assim. E a segunda dualidade, eu estou falando aqui ser humano de propósito, né? É que esse ser humano tinha uma androginia, ele tinha um aspecto masculino e feminino dentro dele. Num segundo momento, esse aspecto é dividido fisicamente, né? E a gente lê aquela história de que ele é adormecido e o lado feminino é tirado dele, da costela, do lado dele, e vira um ser separado. Mas no começo, antes dessa separação, esse masculino e feminino estavam no mesmo ser, no mesmo corpo. Tá? Então ele também tem esta dualidade, esta polaridade dentro de si. Agora, o que isso quer dizer? Como eu falei, se você entender essa dualidade de uma maneira errada, você vai pensar que Deus está fazendo esse ser, né, com um antagonismo, com coisas opostas entre si. Então ele vai ter conflitos, né? Ele vai ter um lado matéria e um lado espírito. Ele vai ter um lado masculino e um lado feminino. E não é isso. O que Deus está querendo fazer quando ele cria o ser humano assim é justamente o oposto. Ele está querendo fazer um ser, conta para nós o Zohar, completo. Um ser que tem em si, desculpe, todos os atributos, todas as características. Um ser que, como eu falei, seja grande a ponto de abarcar céu e terra, a ponto de abarcar masculino e feminino. Então, é verdade que tem aí uma dualidade, uma oposição? Mas a ideia não é que seja conflitante, a ideia é que seja abrangente, que seja, para usar um termo moderno, holístico.
né? Se eu fosse um ser criado apenas com céu ou apenas com terra, eu seria um ser faltante em algo, né? Um ser que tem uma mácula, alguma deficiência. Se eu tivesse apenas o aspecto masculino ou feminino, me ficaria faltando algo, tá? Agora, a pergunta que você talvez faça com isso que eu estou falando é, bom, por que que, se era para ser um ser completo, houve, por exemplo, a separação de masculino e feminino que eu falei, né? Por que que num segundo momento o criador define que o ser vai ficar masculino e o feminino está longe dele, né? Por que que também depois essa grandeza desse primeiro ser se reduz, né? E ele não mais atinge céu e terra, ele fica só na terra e a parte espiritual dele fica bem menor. Bom, e aí o Zohar explica para nós que é para que a gente fique com um estado, digamos, de saudade desta completude que nós já tivemos. E para que a gente tenha, então, na nossa vida hoje, um desejo de voltar a esta completude que a gente já vivenciou. A gente vem, portanto, aqui para esse mundo com uma reminiscência de um estado de completude. A gente vem com uma lembrança na nossa alma de uma época que a gente já viveu em completude. Então, é verdade que hoje a gente não vive, mas a nossa alma lembra de que já vivemos. Então, isso acabou instilando em nós, ou imbuindo em nossa alma, uma lembrança de que nós almejamos essa completude. E essa completude é sinônimo de perfeição. Então, o que acaba acontecendo é que todos nós estamos, mesmo que a gente não saiba, mesmo que inconscientemente, tentando unir céu e terra, tentando unir masculino e feminino em nós, né? Mesmo que a gente não tenha nenhuma visão de mundo religiosa, espiritual, eu sempre falo isso, uma pessoa pode ser totalmente ateia. No fundo, o que ela está tentando fazer é ir rumo à completude. Ela está tentando integrar isso que pode parecer aspectos opostos e de polaridade. Por quê? Porque quando ela já viveu nessa completude e é um estado extremamente prazeroso e satisfatório do ser, isso marca tanto a alma dela que até hoje ela continua buscando isso. Então, esse foi o plano do Criador, é um plano extremamente inteligente, né? Ele nos deu a completude, em algum momento isso foi tirado ou foi perdido, né? Para que depois a gente volte a tentar encontrar, para que a gente volte a buscar esse estado para a nossa vida. Um bom dia a todos e tudo de bom.